Agora perguntaram aqui no chat se ia ter Milei. É claro que vai ter Milei, porque, enfim, o Silvio tá lá no... O Silvio e a Ana estão lá no CIPEC. Inclusive, eu tô aqui sexta e segunda, porque a Ana tá lá no CIPEC. Acompanhem pelo nosso Instagram, tá? E, olha só, em discurso no CIPEC, Milei afirma que Bolsonaro sofre perseguição judicial no Brasil. O presidente da Argentina, Javier Milei, durante o discurso de encerramento do CIPEC, a Conferência de Política e Ação Conservadora, nesse domingo, dia 7, agora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição judicial no Brasil, assim como a liberdade de expressão está sob grande ameaça na América Latina. Na ocasião, Milei também criticou as propostas econômicas e as ações persecutórias de governos socialistas no continente. Aspas aqui para a fala do Milei. O socialismo é terrível, os governos que resistem terminam sendo rechaçados pela sociedade ou violando a liberdade para se manter no poder. Eles estão dispostos a distorcer as regras. Veja o que se passou na Venezuela, uma ditadura sanguinária. Veja o que passou na Bolívia em 2019. Veja a perseguição judicial que o nosso amigo Bolsonaro está passando aqui no Brasil. Interessante, posso fazer um parêntese? Por favor, deve. É interessante que o Mélenchon é um admirador desses regimes, do regime boliviano e do regime venezuelano. Ele é um grande admirador. Ele pretende levar esse modelo para a França. E vejam, tanto o regime venezuelano quanto o regime boliviano, que hoje são narcoditaduras, como é que eles chegaram ao poder? Eles chegaram dando algum golpe militar? Eles chegaram botando os tanques na rua, prendendo... Não! Eles chegaram pelas eleições diretas. O Chávez e o Maduro chegaram ao poder, e o Evo Morales e depois o Luiz Arce, chegaram ao poder nos seus países pela eleição direta. É assim que a esquerda faz hoje. E é assim que o Mélenchon está fazendo na França. Vocês estão entendendo onde ele quer chegar? Resta saber se o povo francês vai aceitar isso, né? Resta saber se o povo francês vai aceitar. Isso aí. Briguet, teve, enquanto a gente estava aqui, parece que veio um aviso da redação. Sim. De alguma pauta urgente que entrou aqui pra gente. Então, foi o próprio... Ele fez um perfil do Mélenchon. Aqui, maravilhoso. Então, é só para dar um recado pro pessoal de casa, beleza. Então, né? Que tem um perfil do Mélenchon. Tem um perfil completo do Mélenchon publicado agora, tá na primeira página do BSM, exclusividade. É um texto, como é um texto do nosso querido Luiz Batistella, é um texto livre de extrema-direita. Você não tem a expressão extrema-direita, tá? Até um leitor nosso aqui puxou a orelha com razão. Com razão. Até pedir desculpas para o leitor aqui nos comentários. Desculpas, realmente é que o material de agência que vem, gente... Tem que ser muito filtrado. Tem que ser muito filtrado. O material de agência chega, e eles usam qualquer referência à direita, é extrema-direita. Não existe direita. Então, sempre acaba escapando alguma coisa. Assim, a gente precisa, querendo ou não, a gente precisa do material de agências para a gente ter o quê? Números, dados, porcentagens, não é? Aí acaba escapando. Exatamente. Né? Então, assim, enquanto o BSM não tem grana para ter uma agência internacional. Isso aí. Para a gente mesmo poder, né, informar, né, essa parte de dados, essas estatísticas, igual a gente ainda depende, infelizmente, dessas agências internacionais. Continua com o Milei. Olha só, o Milei, ele afirmou que políticos e aliados deste governo preocupam-se apenas em favorecer amigos e empresários. Ele foi lá e fez aquela crítica dele à esquerda, né, sempre muito contundente, muito eloquente, né, que ele costuma fazer. Segundo o libertário, eles estão todos dispostos a corromper princípios constitucionais para benefício próprio. E ele fala aqui, tomemos como exemplo a liberdade de expressão, um valor fundamental da democracia que está sendo questionado nas potências mundiais com a justificativa de não ferir a sensibilidade ou respeitar suspeito direito, né, de minorias ruidosas. Exatamente. Enfim, ele está literalmente falando aqui sobre, enfim, né, a turma do lacre, né? De acordo com a CNN, os integrantes do atual governo analisam que o resultado da articulação de Milei com a oposição brasileira, assim como a sua participação no evento conservador, é imprevisível.
né, a análise da CNN. O libertário decidiu não participar da próxima cúpula de chefes de Estado do Mercosul, marcada para 8 de julho no Paraguai, para confirmar sua presença no CIPEC, o que aumentou a preocupação do governo Lula sobre um possível aprofundamento da crise aí entre o Brasil e a Argentina. Então, assim, o Milei mandou a reunião com o Lula lá no Mercosul catar coquinho para ir para o CIPEC. Não é? É isso aí. Cara, eu acho que ele está certíssimo. O Milei, ele é de uma coragem, assim, que faltou muito ao Bolsonaro, né? Que é aquela coisa, o Bolsonaro passou boa parte do mandato dele tentando convencer os adversários de que ele era gente boa, né? O tempo inteiro preocupado em como os adversários iriam julgar as suas ações. A capacidade do Milei de tocar o se para tudo isso é assim maravilhosa, né? Ele simplesmente vai lá e faz e está obtendo. Porque eu queria saber, vão chamar ele de maluco, de extremista de um jeito ou de outro, independente do que ele for fazer. Está obtendo resultados, né? Já está o que é mais importante, debelando a inflação na Argentina, que é, para mim, a melhor notícia possível para a economia argentina. Debelando a inflação argentina, reduzindo os gastos públicos, reduzindo a máquina pública, mandando embora cabides de empregos, funcionários que ficavam parasitando o governo argentino. Está fazendo uma série de medidas importantes. E aí, como resultado disso, eu até vou indicar aqui o artigo do nosso colaborador João Favoreto, aqui no fim de semana, né, em que ele fala por que a esquerda está errada em relação ao PIB argentino. Aí ele fala, não, o PIB argentino caiu, de fato caiu, mas isso é o resultado direto das políticas do Milei, das políticas econômicas do Milei, das medidas necessárias que ele está tomando, porque as pessoas esquecem que no PIB entra tudo. Gasto público, entende? Gasto com obra inacabada, tá? Tudo isso entra no PIB. Tá? Quando você reduz os gastos públicos, nesse sentido, numa economia que é praticamente uma economia socializada como a Argentina, nos últimos anos, né? Economia fascista de alta concentração no Estado, né? Do PIB no Estado, quando você diminui o PIB, significa isso é um bom sinal, que as forças vitais da economia estão voltando para a sociedade. Tá? Não estão mais na máquina estatal, estão voltando para a sociedade. Então, é muito interessante o artigo do nosso amigo João Favoreto, mostra isso, que realmente a Argentina está mudando. E, assim, é o contra-exemplo que nós estamos vendo no Brasil, né? Perfeitamente. O caos. E que só tende a piorar agora, em dezembro, quando terminar o mandato do Roberto Campos Neto do Banco Central. Que aí, meus amigos, aí vocês vão ver a coisa realmente feia.